regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Artigo 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante: inciso 1. Concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade. Inciso 2. Concessão de registro de desenho industrial. Inciso 3. Concessão de registro de marca. Inciso 4. Repressão de falsas indicações geográficas. Inciso 5. Repressão à concorrência desleal. Artigo 3º. Aplica-se também o disposto nesta lei. Inciso 1. Ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no país por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil. Inciso 2. Aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. Artigo 4º. As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis em igualdade de condições às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no país. Artigo 5º. Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial. Título 1 das patentes. Capítulo 1 da titularidade. Artigo 6º. Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei. Parágrafo 1º. Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. Parágrafo 2º. A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença à titularidade. Parágrafo 3º. Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos. Parágrafo 4º. O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação. Artigo 7º. Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação. Parágrafo único. A retirada de depósito anterior, sem produção de qualquer efeito, dará prioridade ao depósito imediatamente posterior. Capítulo 2 da patenteabilidade. Seção 1 das invenções e dos modelos de utilidade patenteáveis. Artigo 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Artigo 9. É patenteável como modelo de utilidade, objeto de uso prático ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Artigo 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade. Inciso 1. Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos. Inciso 2. Concepções puramente abstratas. Inciso 3. Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização. Inciso 4. As obras literárias, arquitetônicas, artísticas
e científicas ou qualquer criação estética. Inciso 5. Programas de computador em si. Inciso 6. Apresentação de informações. Inciso 7. Regras de jogo. Inciso 8. Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal. Inciso 9. O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Artigo 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos, quando não compreendidos no estado da técnica. Parágrafo 1º. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto no artigo 12, 16 e 17. Parágrafo 2º. Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente, depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional. Artigo 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 meses que precederem a data de depósito, ou a da prioridade do pedido da patente, se promovida, inciso 1, pelo inventor, inciso 2, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas, ou em decorrência de atos por ele realizados. Inciso 3. Por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor, ou em decorrência de atos por este realizados. Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento. Artigo 13. A invenção é dotada de atividade inventiva, sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Artigo 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo, sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. Artigo 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial, quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. Seção 2 da prioridade. Artigo 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nestes prazos. Parágrafo 1º. A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. Parágrafo 2º. A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos acompanhados de tradução simples da certidão de depósito
ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante. Parágrafo 3º. Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 dias, contados do depósito. Parágrafo 4º. Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no parágrafo 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 dias, contados da data da entrada no processamento nacional. Parágrafo 5º. No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples. Parágrafo 6º. Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 dias da data da entrada no processamento nacional. Dispensada a legalização consular no país de origem. Parágrafo 7º. A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade. Parágrafo 8º. Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade. Artigo 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de um ano. Parágrafo 1º. A prioridade será admitida antes apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo à matéria nova introduzida. Parágrafo 2º. O pedido anterior, ainda pendente, será considerado definitivamente arquivado. Parágrafo 3º. O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base à reivindicação de prioridade. Seção 3. Das invenções e dos modelos de utilidade não patenteáveis. Artigo 18. Não são patenteáveis, inciso 1, o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas. Inciso 2, as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico. Inciso 3. O todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos, que atendam aos 3 requisitos de patenteabilidade, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, previstos no artigo 8 e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta lei, micro-organismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta, em sua composição gênica, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. Capítulo 3 do pedido de patente. Seção 1. Do depósito do pedido. Artigo 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá, inciso 1, requerimento, inciso 2, relatório descritivo, inciso 3, reivindicações, inciso 4, desenhos, se for o caso, inciso 5, resumo, inciso 6, comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. Artigo 20. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação. Artigo 21.
O pedido que não atender formalmente ao disposto no artigo 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue mediante recibo datado ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas no prazo de 30 dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação. Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo. Seção 2 das condições do pedido. Artigo 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções interrelacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo. Artigo 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes, construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto. Artigo 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por pedido do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional. Artigo 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção. Artigo 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido, inciso 1, faça referência específica ao pedido original. Inciso 2, não exceda a matéria revelada constante do pedido original. Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado. Artigo 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso. Artigo 28. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes. Artigo 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado. Parágrafo 1º. O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 meses contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga. Parágrafo 2º. A retirada de um depósito anterior, sem produção de qualquer efeito, dará prioridade ao depósito imediatamente posterior. Seção 3. Do processo e do exame do pedido. Artigo 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no artigo 75. Parágrafo 1º. A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante. Parágrafo 2º. Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI. Parágrafo 3º. No caso previsto no parágrafo único do artigo 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo. Artigo 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame será facultada a apresentação pelos interessados de documentos e informações para subsidiarem o exame.
Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 dias da publicação do pedido. Artigo 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido. Artigo 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado no prazo de 36 meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido. Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado se o depositante assim o requerer, dentro de 60 dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo. Artigo 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados no prazo de 60 dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido. Inciso 1. Objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para a concessão do pedido, correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade. Inciso 2. Documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido. Inciso 3. Tradução simples do documento hábil referido no parágrafo 2º do artigo 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no parágrafo 5º do mesmo artigo. Artigo 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a: inciso 1. Patenteabilidade do pedido. Inciso 2. A adaptação do pedido à natureza reivindicada. Inciso 3. Reformulação do pedido ou divisão. Inciso 4. Exigências técnicas. Artigo 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 dias. Parágrafo 1º. Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Parágrafo 2º. Respondida a exigência, ainda que não cumprida ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame. Artigo 37. Concluído o exame, será proferida decisão deferindo ou indeferindo o pedido de patente. Capítulo 4. Da concessão e da vigência da patente. Seção 1. Da concessão da patente. Artigo 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta patente. Parágrafo 1º. O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 dias, contados do deferimento. Parágrafo 2º. A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Parágrafo 3º. Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato. Artigo 39. Da carta patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade. Seção 2 da vigência da patente. Artigo 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos, contados da data de depósito. Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos
para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. Capítulo 5 da proteção conferida pela patente. Seção 1 dos direitos. Artigo 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. Artigo 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos. Inciso 1. Produto objeto de patente. Inciso 2. Processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Parágrafo 1º. Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. Parágrafo 2º. Ocorrerá violação de direito de patente de processo a que se refere o inciso 2, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. Artigo 43. O disposto no artigo anterior não se aplica, inciso 1, aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente. Inciso 2. Aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas. Inciso 3. A preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado. Inciso 4. O produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno, diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Inciso 5. Terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem sem finalidade econômica o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos. Inciso 6. Há terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilize, ponha em circulação ou comercialize um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. Inciso 7. Os atos praticados por terceiros não autorizados relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes visando a obtenção do registro de comercialização no Brasil ou em outro país, para exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no artigo 40. Artigo 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. Parágrafo 1º. Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito de indenização a partir da data de início da exploração. Parágrafo 2º. Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico depositado na forma do parágrafo único do artigo 24, o direito de indenização será novamente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público. Parágrafo 3º. O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, será limitado ao conteúdo do objeto, na forma do artigo 41. Usuário anterior.
Artigo 45. A pessoa de boa-fé que antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente explorava seu objeto no país, será assegurado o direito de continuar a exploração sem ônus, na forma e condições anteriores. Parágrafo 1º. O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento. Parágrafo 2º. O direito de que trata este artigo não será assegurado à pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do artigo 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 ano, contado da divulgação. Capítulo 6. Da nulidade da patente. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta lei. Artigo 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas. Artigo 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. Artigo 49. No caso de inobservância do disposto no artigo 6º, o inventor poderá alternativamente reivindicar em ação judicial a adjudicação da patente. Seção 2 do processo administrativo de nulidade. Artigo 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando, inciso 1, não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais. Inciso 2. O relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos artigos 24 e 25, respectivamente. Inciso 3. O objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado ou, inciso 4, no seu processamento tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais indispensáveis à concessão. Artigo 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse no prazo de 6 meses contados da concessão da patente. Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente. Artigo 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 dias. Artigo 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 dias. Artigo 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Artigo 55. Aplicam-se no que couber aos certificados de adição as disposições dessa seção. Seção 3 da ação de nulidade. Artigo 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Parágrafo 1º. A nulidade da patente poderá ser arguida a qualquer tempo, como matéria de defesa. Parágrafo 2º. O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios. Artigo 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no Fórum da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. Parágrafo 1º. O prazo para a resposta do réu titular da patente será de 60 dias. Parágrafo 2º. Transitado em julgado,
A decisão da ação de nulidade, o INPI, publicará a notação para a ciência de terceiros. Capítulo 7. Da cessão e das anotações. Artigo 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos total ou parcialmente. Artigo 59. O INPI fará as seguintes anotações: 1. Da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário. Inciso 2. De qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente. Inciso 3. Das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. Artigo 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros, a partir da data de sua publicação. Capítulo 8. Das licenças. Seção 1. Da licença voluntária. Artigo 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente. Artigo 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. Parágrafo 1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros, a partir da data de sua publicação. Parágrafo 2º. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI. Artigo 63. Aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado a outra parte contratante o direito de preferência para o seu licenciamento. Seção 2. Da oferta de licença. Artigo 64. O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração. Parágrafo 1º. O INPI promoverá a publicação da oferta. Parágrafo 2º. Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI, sem que o titular tenha desistido da oferta. Parágrafo 3º. A patente sob licença voluntária com caráter de exclusividade não poderá ser objeto de oferta. Parágrafo 4º. O titular poderá, a qualquer momento, antes de expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no artigo 66. Artigo 65. Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração. Parágrafo 1º. Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no parágrafo 4º do artigo 73. Parágrafo 2º. A remuneração poderá ser revista decorrido um ano de sua fixação. Artigo 66. A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título. Artigo 67. O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de um ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a um ano ou ainda se não forem obedecidas as condições para exploração. Seção 3. Da licença compulsória. Artigo 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva ou, por meio dela, praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei por decisão administrativa ou judicial. Parágrafo 1º. Ensejam igualmente licença compulsória. Inciso 1. A não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto
ou ainda a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação. Inciso 2, a comercialização que não satisfizer as necessidades do mercado. Parágrafo 2º. A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se predominantemente no mercado interno, extinguindo-se, nesse caso, a excepcionalidade prevista no inciso 1 do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico ao licenciado que propõe fabricação local, será garantido um prazo limitado ao estabelecido no artigo 74 para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. Parágrafo 4º. No caso de importação para exploração de patente e no caso de importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. Parágrafo 5. A licença compulsória de que trata o parágrafo 1º somente será requerida após decorridos 3 anos da concessão da patente. 69. A licença compulsória não será concedida se a data do requerimento o titular. Inciso 1. Justificar o desuso por razões legítimas. Inciso 2. Comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração. Ou, inciso 3. Justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal. Artigo 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses. Inciso 1. Ficar caracterizada a situação de dependência de uma patente em a outra. Inciso 2. O objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior. Inciso 3. O titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior. Parágrafo 1º. Para os fins deste artigo, considera-se patente dependente aquela cuja exploração dependa obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior. Parágrafo 2º. Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do outro respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente da patente de processo. Parágrafo 3º. O titular da patente licenciada, na forma deste artigo, terá direito à licença compulsória cruzada da patente dependente. Artigo 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida de ofício licença compulsória temporária e não exclusiva para exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação. Artigo 72. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento. Artigo 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente. Parágrafo 1º.
Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 dias, fim do qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas. Parágrafo 2º. O requerente de licença que invocar abuso de direitos patenteários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove. Parágrafo 3º. No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração. Parágrafo 4º. Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular. Parágrafo 5º. Os órgãos e entidades de administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração. Parágrafo 6º. O arbitramento da remuneração serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida. Parágrafo 7º. Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 dias. Parágrafo 8º. O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo. Artigo 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo. Parágrafo 1º. O titular poderá requerer a cassação da licença, quando não cumprido o disposto neste artigo. Parágrafo 2º. O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente. Parágrafo 3º. Após a concessão de licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore. Capítulo 9. Da patente de interesse da defesa nacional. Artigo 75. O pedido de patente originário do Brasil, cujo objeto interesse a defesa nacional, será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta lei. Parágrafo 1º. O INPI encaminhará o pedido de imediato ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente. Parágrafo 2º. É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente. Parágrafo 3º. A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada a indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular. Capítulo 10. Do certificado de adição de invenção. Artigo 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição, para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo. Parágrafo 1º. Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.
Parágrafo 2º. O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos artigos 30 a 37, ressalvando o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo. Parágrafo 4º. O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data do depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis. Artigo 77. O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha para todos os efeitos legais. Parágrafo único. No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente. Extinção da patente. Artigo 78. A patente extingue-se. Inciso 1. Pela expiração do prazo de vigência. Inciso 2. Pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros. Inciso 3. Pela caducidade. Inciso 4. Pela falta de pagamento de retribuição anual nos prazos previstos no parágrafo 2º do artigo 84 e no artigo 87. Inciso 5. Pela inobservância do disposto no artigo 217. Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público. Artigo 79. A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros. Artigo 80. Caducará a patente de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se decorridos 2 anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis. Parágrafo 1º. A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração. Parágrafo 2º. No processo de caducidade, instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do requerente. Artigo 81. O titular será intimado, mediante publicação, para se manifestar, no prazo de 60 dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração. Artigo 82. A decisão será proferida dentro de 60 dias, contados do término do prazo mencionado no artigo anterior. Artigo 83. A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo. Capítulo 12. Da retribuição anual. Artigo 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do 3º ano da data do depósito. Parágrafo 1º. O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI. Parágrafo 2º. O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 meses de cada período anual, podendo ainda ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional. Artigo 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados, em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 meses dessa data. Artigo 86.
A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos artigos 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente. Capítulo 13 da Restauração. Artigo 87. O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 meses contados da notificação, do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica. Capítulo 14. Da invenção e do modelo de utilidade, realizado por empregado ou prestador de serviço. Artigo 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho, cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. Parágrafo 1º. Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado. Parágrafo 2º. Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 ano após a extinção do vínculo empregatício. Artigo 89. O empregador, titular de patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado, ou conforme disposto em norma da empresa. Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se incorpora a qualquer título ao salário do empregado. Artigo 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. Artigo 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. Parágrafo 1º. Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário. Parágrafo 2º. É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração. Parágrafo 3º. A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 ano, contado da data de concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas. Parágrafo 4º. No caso de exceção, qualquer dos cotitulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência. Artigo 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas. Artigo 93. Aplica-se o disposto neste capítulo, no que couber, às entidades da administração pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. Parágrafo único. Na hipótese do artigo 88,
será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no Estatuto, o regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo. Título 2 dos desenhos industriais. Capítulo 1 da titularidade. Artigo 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial, que lhe confira a propriedade nas condições estabelecidas nesta lei. Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos artigos 6 e 7. 2. Da registrabilidade. Seção 1 dos desenhos industriais registráveis. Artigo 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Artigo 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. Parágrafo 1º. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no parágrafo 3º deste artigo e no artigo 99. Parágrafo 2º. Na aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil e ainda não publicado será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito ou da propriedade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente. Parágrafo 3º. Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial, cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, ser promovida nas situações previstas nos incisos 1 a 3 do artigo 12. Artigo 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores. Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos. Artigo 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. Seção 2 da prioridade. Artigo 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do artigo 16, exceto o prazo previsto no seu parágrafo 3º, que será de 90 dias. Seção 3 dos desenhos industriais não registráveis. Artigo 100. Não é registrável como desenho industrial. Inciso 1. O que for contrário à moral e aos bons costumes, ou que ofenda a honra ou a imagem de pessoas, ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso, ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração. Inciso 2. A forma necessária comum ou vulgar do objeto, ou ainda aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Capítulo 3 do pedido de registro. Seção 1 do depósito do pedido. Artigo 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: inciso 1, requerimento; inciso 2, relatório descritivo, se for o caso;
Inciso 3, reivindicações, se for o caso. Inciso 4, desenho ou fotografias. Inciso 5, campo de aplicação de objeto. Inciso 6, comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito. Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa. Artigo 102. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito, a da sua apresentação. Artigo 103. O pedido que não atender formalmente ao disposto no artigo 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue mediante recibo datado ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas em 5 dias, sob pena de ser considerado inexistente. Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data de apresentação do pedido. Seção 2 das condições do pedido. Artigo 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guarde entre si a mesma característica distintiva, preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 variações. Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto. Artigo 105. Se solicitado o sigilo, na forma do parágrafo 1º do artigo 106, poderá o pedido ser retirado em até 90 dias, contados da data do depósito. Parágrafo único. A retirada de um depósito anterior, sem produção de qualquer efeito, dará prioridade ao pedido imediatamente posterior. Seção 3 do processo e do exame do pedido. Artigo 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos artigos 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado. Parágrafo 1º. A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 dias, contados da data do depósito, após o que será processado. Parágrafo 2º. Se o depositante se beneficiar do disposto no artigo 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido. Parágrafo 3º. Não atendido o disposto nos artigos 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 dias, sob pena de arquivamento definitivo. Parágrafo 4º. Não atendido o disposto no artigo 100, o pedido de registro será indeferido. Capítulo 4. Da concessão e da vigência do registro. Artigo 107. Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 6º, o nome da nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações. Artigo 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data do depósito, prorrogável por 3 períodos sucessivos de 5 anos cada. Parágrafo 1º. O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. Parágrafo 2º. Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final de vigência
do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. Capítulo 5. Da proteção conferida pelo registro. Artigo 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro, validamente concedido. Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do artigo 42 e dos incisos 1, 2 e 4 do artigo 43. Artigo 110. A pessoa que de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro, explorava seu objeto no país, será assegurado o direito de continuar a exploração sem ônus, na forma e condições anteriores. Parágrafo 1º. O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro por alienação ou arrendamento. Parágrafo 2º. O direito de que trata este artigo não será assegurado à pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro, através de divulgação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 meses contados da divulgação. Artigo 6. Do exame de mérito. Artigo 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade. Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos artigos 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro. Capítulo 7. Da nulidade do registro. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 111. Artigo 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta lei. Parágrafo 1º. A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. Parágrafo 2º. No caso de inobservância do disposto no artigo 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro. Seção 2. Do processo administrativo de nulidade. Artigo 113. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos artigos 94 a 98. Parágrafo 1º. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse no prazo de 5 anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do artigo 111. Parágrafo 2º. O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro, se apresentada ou publicada no prazo de 60 dias da concessão. Artigo 114. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 dias, contados da data da publicação. Artigo 115. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 dias. Artigo 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Artigo 117. O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro. Seção 3. Da ação de nulidade. Artigo 118.
aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial no que couber as disposições dos artigos 56 e 57. Capítulo 8. Da extinção do registro. Artigo 119. O registro extingue-se, inciso 1, pela expiração do prazo de vigência. Inciso 2, pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros. Inciso 3, pela falta de pagamento da retribuição prevista nos artigos 108 e 120. Inciso 4, pela inobservância do disposto no artigo 217. Capítulo 9. Da retribuição quinquenal. Artigo 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal, a partir do segundo quinquênio da data do depósito. Parágrafo 1º. O pagamento do segundo quinquênio será feito durante o quinto ano da vigência do registro. Parágrafo 2º. O pagamento de demais quinquênios será apresentado junto a pedido de prorrogação a que se refere o artigo 108. Parágrafo 3º. O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 meses subsequentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional. Capítulo 5. Das disposições finais. Artigo 121. As disposições dos artigos 58 e 63 aplicam-se no que couber à matéria de que trata o presente título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos artigos 88 a 93. Título 3 das marcas. Capítulo 1 da registrabilidade. Seção 1 dos sinais registráveis como marca. Artigo 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais. Artigo 123. Para os efeitos desta lei, considera-se, inciso 1, marca de produto ou serviço, aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. Inciso 2, marca de certificação, aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Inciso 3. Marca coletiva, aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Seção 2. Dos sinais não registráveis como marca. Artigo 124. Não são registráveis como marca. Inciso 1. Brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação. Inciso 2. Letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. Inciso 3. Expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes, ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração. Inciso 4. Designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público. Inciso 5. Reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintos. Inciso 6. Sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente
para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. Inciso 7. Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda. Inciso 8. Cores ou suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo. Inciso 9. Indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica. Inciso 10. Sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina. Inciso 11. Reprodução ou imitação de cunho oficial regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza. Inciso 12. Reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca, coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no artigo 154. Inciso 13. Nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento. Inciso 14. Reprodução ou imitação de título, apólice, moeda, cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios ou de país. Inciso 15. Nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores. Inciso 16. Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores. Inciso 17. Obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular. Inciso 18. Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir. Inciso 19. Reprodução ou imitação no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de marca alheia registrada para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. Inciso 20. Dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva. Inciso 21. A forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou ainda aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico. Inciso 22. Objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro. Inciso 23. Sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer, em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional, ou em país com o qual o Brasil mantém acordo, ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. Marca de alto renome. Artigo 125. A marca registrada no Brasil, considerada de alto renome, será assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade. Seção 4. Marca notoriamente conhecida. Artigo 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do artigo 6,
da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Parágrafo 1º. A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. Parágrafo 2º. O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. Capítulo 2. Prioridade. Artigo 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. Parágrafo 1º. A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. Parágrafo 2º. A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem contendo o número, a data e a reprodução do pedido, ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante. Parágrafo 3º. Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade. Parágrafo 4º. Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade. Capítulo 3. Dos requerentes de registro. Artigo 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. Parágrafo 1º. As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando no próprio requerimento esta condição, sob as penas da lei. Parágrafo 2º. O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros. Parágrafo 3º. O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial, direto no produto ou serviço atestado. Parágrafo 4º. A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste título. Título 4. Dos direitos sobre a marca. Seção 1. Aquisição. Artigo 129. A propriedade de marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos artigos 147 e 148. Parágrafo 1º. Toda pessoa que de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no país há pelo menos 6 meses marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. Parágrafo 2º. O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. Seção 2 da proteção conferida pelo registro. Artigo 130. O titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: inciso 1. Ceder seu registro ou pedido de registro.
Inciso 2. Licenciar seu uso. Inciso 3. Zelar pela sua integridade material ou reputação. Artigo 131. A proteção de que trata esta lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular. Artigo 132. O titular da marca não poderá: inciso 1. Impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que eles são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização. Inciso 2. Impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas às práticas leais de concorrência. Inciso 3. Impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem, com seu consentimento, ressalvado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 68. Inciso 4. Impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária, ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. Capítulo 5. Da vigência da seção e das anotações. Seção 1. Da vigência. Artigo 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Parágrafo 1º. O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. Parágrafo 2º. Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 meses subsequentes mediante o pagamento de retribuição adicional. Parágrafo 3º. A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no artigo 128. Seção 2 da seção. Artigo 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. Artigo 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento do registro ou arquivamento dos pedidos não cedidos. Seção 3. Das anotações. Artigo 136. O INPI fará as seguintes anotações. Inciso 1. Da seção, fazendo constar a qualificação completa do cessionário. Inciso 2. De qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro. Inciso 3. Das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. Artigo 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros, a partir da data de sua publicação. Artigo 138. Cabe recurso da decisão que: inciso 1. Indeferir a anotação de exceção. Inciso 2. Cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do artigo 135. Seção 4 da licença de uso. Artigo 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. Parágrafo único. O licenciamento poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos. Artigo 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. Parágrafo 1º. A averbação
produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. Parágrafo 2º. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI. Artigo 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso. Capítulo 6. Da perda dos direitos. Artigo 142. O registro da marca extingue-se, inciso 1, pela expiração do prazo de vigência. Inciso 2, pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca. Inciso 3, pela caducidade. Inciso 4, pela inobservância do disposto no artigo 217. Artigo 143. Caducará o registro a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se decorridos 5 anos da sua concessão na data do requerimento. Inciso 1. O uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil. Inciso 2. O uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada, com modificação que implique a alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. Parágrafo 1º. Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas. Parágrafo 2º. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas. Artigo 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada. Artigo 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 anos. Artigo 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade, caberá recurso. Capítulo 5. Capítulo 7. Das marcas coletivas de certificação. Artigo 147. O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização dispondo sobre condições e proibições de uso da marca. Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Artigo 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá, inciso 1, a característica do produto ou serviço objeto de certificação. Inciso 2. As medidas de controle que serão adotadas pelo titular. Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos 1 e 2 deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Artigo 149. Qualquer alteração do regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada. Artigo 150. O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização. Artigo 151. Além das causas de extinção estabelecidas no artigo 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando, inciso 1, a entidade deixar de existir, ou, inciso 2, a marca for utilizada em condições outras, que não aquelas previstas no regulamento de utilização. Artigo 152. Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou ainda conforme o regulamento de utilização.
Artigo 153. A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado o disposto no artigo 143 a 146. Artigo 154. A marca coletiva e a descertificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 anos, contados da extinção do registro. Capítulo 8 do Depósito. Artigo 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e nas condições estabelecidas pelo INPI. Conterá, inciso 1, requerimento. Inciso 2, etiquetas, quando for o caso. Inciso 3, comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que acompanhem deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento, em língua estrangeira. Sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro de 60 dias subsequentes, sob pena de não ser considerado documento. Artigo 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito e a da sua apresentação. Artigo 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no artigo 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue mediante recibo datado ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante em 5 dias, sob pena de ser considerado inexistente. Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido. Do exame. Artigo 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 dias. Parágrafo 1º. O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 dias. Parágrafo 2º. Não se conhecerá da oposição nulidade administrativa ou de ação de nulidade se fundamentada no inciso 23 do artigo 124 ou no artigo 126, não se comprovar, no prazo de 60 dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta lei. Artigo 159. Decorrido o prazo de oposição, ou se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 dias. Parágrafo 1º. Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Parágrafo 2º. Respondida a exigência, ainda que não cumprida ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame. Artigo 160. Concluído o exame, será proferida a decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro. Capítulo 10. Da expedição do certificado de registro. Artigo 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes. Artigo 162. O pagamento das retribuições e sua comprovação relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência deverão ser efetuados no prazo de 60 dias, contados do deferimento. Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Artigo 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato.
Artigo 164. Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira. Capítulo 11. Da nulidade do registro. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta lei. Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável. Artigo 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para a proteção de propriedade industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no artigo 6º daquela Convenção. Artigo 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido. Seção 2 do processo administrativo de nulidade. Artigo 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta lei. Artigo 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse no prazo de 180 dias, contados da data da expedição do certificado de registro. Artigo 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 dias. Artigo 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Artigo 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro. Seção 3 da ação de nulidade. Artigo 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios. Artigo 174. Prescreve em 5 anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data de sua concessão. Artigo 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no Fórum da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. Parágrafo 1º. O prazo para a resposta do réu titular do registro será de 60 dias. Parágrafo 2º. Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará a anotação para a ciência de terceiros. Título 4 das indicações geográficas. Artigo 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou denominação de origem. Artigo 177. Considera-se indicação de procedência ou nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Artigo 178. Considera-se denominação de origem ou nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. Artigo 179. A proteção estender-se-á à representação geográfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território, cujo nome seja indicação geográfica. Artigo 180. Quando o nome geográfico
Se houver tornado de uso comum, designando o produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica. Artigo 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca ou produto, de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência. Artigo 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local, exigindo-se ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade. Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas. Dos crimes contra a propriedade industrial. Capítulo 1 dos crimes contra as patentes. Artigo 183. Comete crime contra a patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: inciso 1. Fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular. Ou, inciso 2, usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular. Pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Artigo 184. Comete crime contra a patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: inciso 1. Exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem estoque, oculta ou recebe para utilização com fins econômicos produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado. Inciso 2. Importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no país, para os fins previstos no inciso anterior e que não tenha sido colocado no mercado externo, diretamente pelo titular da patente ou com o seu consentimento. Pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Artigo 185. Fornecer componente de um produto patenteado ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza necessariamente a exploração do objeto da patente. Pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Artigo 186. Os crimes deste capítulo caracterizam-se, ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente. Capítulo 2 dos crimes contra os desenhos industriais. Artigo 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão. Pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Artigo 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem: inciso 1. Exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem estoque, oculta ou recebe para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial, registrado ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão. Inciso 2. Importa produto que incorpore desenho industrial registrado no país ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão para os fins previstos no inciso anterior e que não tenha sido colocado no mercado externo, diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. Pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Capítulo 3 dos crimes contra as marcas. Artigo 189. Comete crime contra registro de marca quem, inciso 1, reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imitar de modo que possa induzir confusão. Inciso 2. Altera a marca registrada de outrem que já aposta em
produto colocado no mercado. Pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Artigo 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque. Inciso 1. Produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada de outrem no todo ou em parte. Ou, inciso 2, produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem, que contenha marca legítima de outrem. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Capítulo 4. Dos crimes cometidos por meio de marca, título de estabelecimento e sinal de propaganda. Artigo 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos, oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização no todo ou em parte, e marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos. Pena detenção de 3 meses ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas. Capítulo 5. Dos crimes contra indicações geográficas e demais indicações. Artigo 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica. Pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Artigo 193. Usar em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos tais como tipo, espécie, gênero, sistema, semelhante, sucedâneo, idêntico ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do produto. Pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Artigo 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais. Pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Capítulo 6. Dos crimes de concorrência desleal. Artigo 195. Comete crime de concorrência desleal quem, inciso 1, publica por qualquer meio falsa afirmação em detrimento de concorrente com o fim de obter vantagem. Inciso 2, presta ou divulga acerca de concorrente falsa informação com o fim de obter vantagem. Inciso 3, emprega meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio clientela de outrem. Inciso 4, usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos. Inciso 5. Usa indevidamente nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios, ou vende, expõe ou oferece à venda, ou tem em estoque produto com essas referências. Inciso 6. Substitui pelo seu próprio nome ou razão social e produto de outrem o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento. Inciso 7. Atribui-se como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve. Inciso 8. Vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave. Inciso 9. Dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem. Inciso 10. Recebe dinheiro ou outra utilidade ou aceita a promessa de paga ou recompensa para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem à concorrente do empregador. Inciso 11.
divulga, explora ou utiliza, sem autorização de conhecimentos, informações ou dados confidenciais utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato. Inciso 12. Divulga, explora ou utiliza sem autorização de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude. Inciso 13. Vende, expõe ou oferece à venda produto declarando ser objeto de patente depositada ou concedida ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado ou registrado sem o ser. Inciso 14. Divulga, explora ou utiliza, sem autorização, de resultados de testes os outros dados não divulgados cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos, pela detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Inclui-se nas hipóteses a que se refere os incisos 11 e 12 o empregador, sócio ou administrador da empresa que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos. Parágrafo 2º. O disposto no inciso 14 não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário, para proteger o público. Capítulo 7 das Disposições Gerais. Artigo 196. As penas de detenção previstas nos capítulos 1, 2 e 3 deste título serão aumentadas de 1/3 à metade se: inciso 1. O agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular da patente ou do registro, ou ainda do seu licenciado, ou, inciso 2, a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva. Artigo 197. As penas de multa previstas neste título serão fixadas no mínimo em 10 e no máximo 360 dias, multa, de acordo com a sistemática do Código Penal. Parágrafo único. A multa poderá ser aumentada ou reduzida em até 10 vezes em face das condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma estabelecida no artigo anterior. Artigo 198. Poderão ser apreendidos de ofício ou a requerimento do interessado pelas autoridades alfandegárias no ato de conferência os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência. Artigo 199. Nos crimes previstos neste título, somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do artigo 191, em que a ação penal será pública. Artigo 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão nos crimes contra a propriedade industrial regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste capítulo. Artigo 201. Na diligência de busca e apreensão, em crime contra a patente, que tenha por objeto a invenção do processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará preliminarmente a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator, com o emprego do processo patenteado. Artigo 202. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer, inciso 1, apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada, onde for preparada ou onde quer que seja encontrada,
antes de utilizada para fins criminosos. Inciso 2. Destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos. Artigo 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade licitamente exercida. Artigo 204. Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro. Artigo 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente. Artigo 206. Na hipótese de serem reveladas em juízo para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também a outra parte, para outras finalidades. Artigo 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações civis, que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil. Artigo 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. Artigo 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, não previstos nesta lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. Parágrafo 1º. Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante caso julgue necessário caução em dinheiro ou garantia fidejussória. Parágrafo 2º. Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada. Artigo 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: inciso 1, os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. Inciso 2, os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito. Inciso 3, a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Título 6, da transferência de tecnologia e da franquia. Artigo 211. O INPI fará o registro dos contratos que implique transferência de tecnologia, contrato de franquia e similares, para produzirem efeitos em relação a terceiros. Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 dias, contados da data do pedido de registro. Título 7. Das disposições gerais. Capítulo 1. Dos recursos. Artigo 212.
salvo expressa disposição em contrário das decisões de que trata esta lei, cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 dias. Parágrafo 1º. Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo, pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância no que couber. Parágrafo 2º. Não cabe recurso de decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca. Parágrafo 3º. Os recursos serão decididos pelo presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Artigo 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 dias, oferecerem contrarrazões ao recurso. Artigo 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências que deverão ser cumpridas no prazo de 60 dias. Parágrafo único. Decorridos o prazo do caput, será decidido o recurso. Artigo 215. A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa. Os atos das partes. Artigo 216. Os atos previstos nesta lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados. Parágrafo 1º. O instrumento de procuração, no original, translado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma. Parágrafo 2º. A procuração deverá ser apresentada em até 60 dias, contados da prática do primeiro ato da parte do processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca. Artigo 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-la, administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. Artigo 218. Não se conhecerá da petição, inciso 1, se apresentada fora do prazo legal, ou, inciso 2, se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação. Artigo 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando, inciso 1, apresentados fora do prazo previsto nesta lei. Inciso 2, não contiverem fundamentação legal. Inciso 3, desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente. Artigo 220. O INPI aproveitará os atos das partes sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis. Capítulo 3 dos prazos. Artigo 221. Os prazos estabelecidos nesta lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa. Parágrafo 1º. Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato. Parágrafo 2º. Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI. Artigo 222. No computo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. Artigo 223. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil, após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI. Artigo 224. Não havendo expressa estipulação nesta lei, o prazo para a prática do ato será de 60 dias. Capítulo 4 da prescrição. Artigo 225. Prescreve em 5 anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial. Capítulo 5 dos atos do INPI.
Artigo 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados: inciso 1, os que expressamente independerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta lei. Inciso 2. As decisões administrativas, quando feita a notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo. Inciso 3. Os pareceres e despachos internos, que não necessitem ser do conhecimento das partes. Capítulo 6 das classificações. Artigo 227. As classificações relativas às matérias dos títulos 1, 2 e 3 desta lei serão estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em tratado ou acordo internacional, em vigor no Brasil. Capítulo 7 da retribuição. Artigo 228. Para os serviços previstos nesta lei, será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que tiver vinculado o INPI. Título 8 das disposições transitórias e finais. Artigo 229. Os pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos artigos 230 e 231 desta lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 95 e 14 de maio de 97, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta lei na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do artigo 40. Artigo 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1º de janeiro de 95 e 14 de maio de 97, aos quais o artigo 9, a linha C, da Lei 5.772 não conferia proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. Artigo 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º de janeiro de 95 e 14 de maio de 97, aos quais o artigo 9, alíneas B e C, da Lei 5.772 não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos artigos 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta lei. Artigo 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá de prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e às substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação por quem tenha proteção garantida,
em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro, com o seu consentimento, nem tenham sido realizados por terceiros no país sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente. Parágrafo 1º. O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 ano contado da publicação desta lei e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior. Parágrafo 2º. O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se no prazo de 90 dias quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Respeitados os artigos 10 e 18 desta lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem. Parágrafo 4º. Fica assegurado a patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil, e limitado ao prazo previsto no artigo 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único. Parágrafo 5º. O depositante que tiver pedido de patente em andamento relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e às substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento. Parágrafo 6º. Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida, com base neste artigo. Artigo 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no país, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro, com seu consentimento, nem tenham sido realizados por terceiros no país sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido. Parágrafo 1º. O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 ano contado da publicação desta lei. Parágrafo 2º. O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta lei. Parágrafo 3º. Fica assegurado a patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 anos, contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil. Parágrafo 4º. O depositante que tiver pedido de patente em andamento relativo às matérias de que trata o artigo anterior poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento. Artigo 232. A produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, mesmo que protegidos por patente de produto ou processo em outros países,
de conformidade com o tratado ou convenção em vigor no Brasil, poderão continuar nas mesmas condições anteriores à aprovação desta lei. Parágrafo 1º. Não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil, em conformidade com este artigo. Parágrafo 2º. Não será igualmente admitida cobrança nos termos do parágrafo anterior, caso no período anterior à entrada em vigência desta lei tenham sido realizados investimentos significativos para exploração de produto ou de processo referidos neste artigo, mesmo que protegidos por patente de produto ou de processo em outro país. Artigo 233. Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros de declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados. Artigo 234. Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata o artigo 7º da Lei 5.772, até o término do prazo em curso. Artigo 235. É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei 5.772. Artigo 236. O pedido de patente, de modelo ou de desenho industrial depositado na vigência da Lei 5.772 será automaticamente denominado pedido de registro de desenho industrial, considerando-se, para todos os efeitos legais, a publicação já feita. Parágrafo único. Nos pedidos adaptados serão considerados os pagamentos para efeito de cálculo de retribuição quinquenal devida. Artigo 237. Os pedidos de patente, de modelo ou de desenho industrial que tiverem sido objeto de exame na forma da Lei 5.772 não se aplicará o disposto no artigo 111. Artigo 238. Os recursos interpostos na vigência da Lei 5.772 serão decididos na forma nela prevista. Artigo 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI para assegurar a autarquia, autonomia financeira e administrativa, podendo esta, inciso 1, contratar pessoal técnico e administrativo, mediante o concurso público. Inciso 2. Fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI. Inciso 3. Dispor sobre a estrutura básica e regimento interno que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI. Parágrafo único. As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI. Artigo 240. O artigo 2º da Lei 5.648 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O INPI tem por finalidade principal executar no âmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. Artigo 241. Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual. Artigo 242. O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei destinado a promover, sempre que necessário, a harmonização desta lei com a política para a propriedade industrial adotada pelos demais países integrantes do Mercosul. Artigo 243. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, quanto às matérias disciplinadas nos artigos 230, 231, 232 e 239, e um ano após sua publicação, quanto aos demais artigos. Artigo 244. Revogam-se a Lei 5.772, de 21 de dezembro de 71, a Lei 6.348, os artigos 187 e 196
do Decreto-Lei 2.848 e artigos 169 a 189 do Decreto-Lei 7.903 e as demais disposições em contrário.